pra infelicidade de poucos e felicidade de todos, eu estou vivo. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou contar pra vocês sobre a minha jornada no shifting. Eu sei que tinha gente me pedindo lá no TikTok já pra mim fazer um vídeo desse. E aparentemente começou a aparecer comentários aqui também no YouTube sobre isso. Então aqui está minha jornada no shifting até o momento. Vou contar nesse vídeo pra vocês como que eu fiz pra me shiftar pela primeira vez e entre outras coisinhas também. Vamos começar pelo início. Ai, Felipe, onde você conheceu o shifting? Eu conheci o shifting através de uma amiga minha, a minha melhor amiga na época. Era época de pandemia, ou seja, 2019, 2020, por ali. Já tem mais ou menos uns 6 anos que eu tô na comunidade. Eu conheci o shifting através dessa minha amiga. A gente tava em Cal um dia, né? Até porque tava em época de pandemia, a gente não podia sair de casa porque a gente tava em quarentena. Então a gente tava em Cal, tava eu, ela e mais 2 amigos nossos. E aí ela falou pra gente, ai, Felipe, você já ouviu falar sobre shift e tal? E eu falei, não, nunca ouvi falar. E aí ela foi me explicar de um jeito, tipo, ela não sabia explicar direito. Eu lembro dela falar, eu não consigo explicar direito, mas depois você olha no TikTok. Eu fui pesquisando no TikTok. E, gente, eu achei muito legal, tipo, de primeira. Eu nunca tive isso de, ai, é doideira, nada. Eu sempre tive a mente muito aberta. E aí entrei no TikTok, pesquisei muito sobre... Na época, tinha muitos vídeos de como seria namorar tal personagem na sua DR. E a maioria era de Harry Potter, então era tipo... Como é namorar o Draco Malfoy na DR de Harry Potter. Tinha muitos relatos nessa época, tinha muitos relatos. E aí, gente, eu simplesmente fissurei nisso. Tipo, eu comecei a ver como seria tal DR, como seria tal personagem na DR. E aí eu comecei a pesquisar muito. Comecei a achar criadores de conteúdo. Eu segui uma menina que ela tinha o cabelo cacheado. E ela era ruiva. Eu não lembro qual que era o nome dela, mas ela tinha o cabelo cacheado e ela era ruiva e ela postava vídeo aqui no YouTube com um relato e tudo mais sobre a DR de Harry Potter dela. Se não me engano, ela tinha o Draco como SEO. E aí eu comecei a ver muitos vídeos dela. Comecei, tipo, a maratonar vários vídeos dela contando como que era lá. E eu comecei a simplesmente ficar fissurado em shifting, realmente. Eu acho que todo mundo, assim que descobre, meio que fica meio fissurado por shifting, né, em geral. Eu gostei muito, porque eu lembro que eu pesquisei muito, pesquisei vários métodos. Eu lembro que eu pesquisei sobre o método do espelho e na época o método do espelho era meio que proibido porque as pessoas falavam que atraía obsessor. Obviamente, a gente sabe que hoje em dia isso é mentira, mas tipo, ai, não pode porque atraía obsessor. A gente também não podia ficar fanficando porque atrapalhava na hora de fazer os métodos. Então tinha sempre... As pessoas sempre falavam que a gente não podia fanficar. A gente não podia ficar ansioso, a gente não podia ficar sem beber água, a gente tinha, tipo, que beber litros e litros de águas por dia. Porque aparentemente beber água ajudava a shiftar. Ao mesmo tempo que era muito, tipo, era muita coisa na comunidade, era muita coisa que você não podia fazer, era muito legal, porque a comunidade nessa época era muito unida. Não tinha, tipo, nada de ruim. Tinha isso, tipo, ai, você tem que beber 30 litros de água durante o dia pra você conseguir shiftar. Você não pode fanficar. E hoje em dia a gente sabe que isso tudo é mentira, né? A gente foi evoluindo, mas ao mesmo tempo que a gente evoluiu em questão de método, em questão de evolução, tipo, com método de ir pra DR, a gente transgrediu? Enfim, a gente, tipo, voltou. A gente não evoluiu, a gente desevoluiu? Enfim. Um lado ficou bom e o outro lado ficou ruim, porque hoje a comunidade não é tão unida igual era naquela época. Hoje tem mais briga, né? Hoje tem mais cancelamento. E antigamente não, tipo, antigamente era tudo... Nossa, antigamente era muito legal, era todo mundo muito unido. Era melhor, eu acho, não tinha tanta briga. Obviamente, os pontos negativos, igual eu já falei, que você tinha um monte de regra que você não podia fazer. Hoje a gente sabe que você fanficar ajuda, tem até um método fanfic, né? Que é um método muito legal. Eu fiquei muito tempo pesquisando sobre shifting. Fiquei 1 ano pesquisando sobre shifting, mais ou menos. E eu sempre tentei ir e eu nunca tinha sucesso. Eu começava a sentir sintomas, tipo, clarão, eu vinha clarão, luzes piscando, sabe? Tipo, várias luzes também, sintoma de flash eu tinha, sintoma de vazio, sintoma de levitação, sintoma de um monte de coisa, eu sempre senti bastante sintoma, só que eu nunca chegava a ir pra nenhuma DR. Mas, o que aconteceu? Na época, a minha série favorita era Teen Wolf. Hoje em dia, a minha série favorita é O Mundo Sombrio de Sabrina, né? Nessa época eu já assistia Sabrina. Só que nessa época eu tava reassistindo o Teen Wolf, então eu tava, tipo, assistindo pela 3ª ou pela 4ª vez, se eu não me engano. Eu pensei, cara, por que não fazer um script pra Teen Wolf? Então eu peguei um caderno que eu tinha. Eu não tenho mais esse caderno, até porque 2019 eu ainda morava no Brasil. Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, pra quem não sabe. Eu era bem novo, eu tinha, tipo, 14, 15 anos mais ou menos. Hoje eu tenho 20, né? E aí eu peguei esse caderno mesmo, peguei um caderno, fiz um script muito básico. Tipo, muito básico. Que era nome, idade... Onde nasceu, raça e história. Só. Tinha isso, aí eu fui lá, preenchi de uma forma, tipo, muito aleatória.
tinha um método que você pegava o script e colocava debaixo da folha. Eu lembro que tinha muita gente nessa época que tinha dúvida de, pode fazer o script digital ou ele só tem que ser físico? Hoje tanto faz se você faz script digital, se você faz script físico, se você faz script mental. O importante é você ir, entendeu? O script hoje em dia não é tão importante igual era naquela época. E o que eu acho bom, porque tem muita gente que tem dificuldade de criar script. Então você pode ir pra DR hoje em dia sem precisar de script. Naquela época você precisava de script, né? Enfim. Peguei o script, coloquei debaixo do meu travesseiro. Todo dia eu dormia com o meu script, com esse papel debaixo do meu travesseiro, fazendo altos métodos. Fiz método da escada, fiz método Raven, fiz... Cara, mano, eu fiz muitos métodos. Fiz método do penhasco, que na época... Hoje em dia é o método que eu mais uso. Mas na época eu não tinha tanta afinidade com esse método. Cara, eu fiz muitos métodos e eu ouvia muita subliminal durante o dia. Tipo, muito mesmo. Já tinha algumas subliminais. Não funcionava. Nada que fazia funcionava. Eu sentia muito sintoma. Sentia muito sintoma mesmo. Só que chegava em um momento que, tipo, que simplesmente tudo parava e eu não conseguia ir pra DR. E aí eu acabei descansando do shift. Eu desisti, assim, de vez. Eu vi o relato das pessoas, e aí depois eu ia tentar fazer o método, e eu via que o método não tava me levando literalmente pra lugar nenhum, e isso me deixava muito triste, muito abalado. Porque eu pensava que eu nunca ia chegar no nível de que aquelas pessoas que estão postando relatos iriam chegar, sabe o que eu quero dizer? Isso fez eu descrençar de shifting. Eu afastei da comunidade durante um tempo. Fiquei muito tempo longe da comunidade, comecei a viver minha vida de boa. Até que um belo dia eu estava sem nada pra fazer, já era de madrugada já, um ano depois já, eu demorei um ano pra shiftar, né? Eu fiquei, já era de madrugada e eu pensei, cara, não tô fazendo nada, tô sem sono, por que que eu não tento ir pra minha daí de Team Wolf, né? Que até era a única que eu tinha até o momento. E aí eu pensei, qual método eu iria usar? Fui lá, peguei o método da escada mesmo, que foi um método super aleatório, foi a primeira e última vez que eu usei o método da escada. Porque, assim, não é um método que eu gosto muito de usar. Mas foi o método que me levou pela primeira vez pra minha DR foi o método da escada. E aí, eu lembro que eu deitei na cama, coloquei o script debaixo, eu fiquei muito tempo caçando o script. Fiquei, algumas horas caçando ele de madrugada, porque eu não lembrava onde que tava. Aí eu lembrei que tava dentro de uma gaveta minha, aí eu peguei ele, coloquei debaixo do travesseiro e fui fazer o método. E, gente, fui fazer o método, assim, de qualquer jeito. Eu tava, sem um pingo de ânimo, porque eu já nem tava mais acreditando. Então, eu não tinha colocado eu não tava colocando shift em um pedestal, nossa, enorme. Eu comecei a fazer o método, eu não senti sintoma, não senti nenhum sintoma. Mas o único sintoma que eu tive foi o sintoma do clarão. Eu vou dar um resumo muito rápido. É uma escada. A cada degrau que você pisa, você afirma alguma coisa. Então, pisei um degrau, eu tô indo pra minha realidade desejada. Pisei outro degrau, eu estou na minha realidade desejada. E assim vai indo, até você chegar no topo. Quando você chegar no topo, tem uma porta. E aí você abre a porta e é pra você abrir e você, ir diretamente pra sua DR, entendeu? Foi o que eu fiz. Subi a escada, afirmando, cada degrau era uma afirmação. E aí, quando eu abri a porta, veio um clarão, assim, enorme. E aí eu já tava na minha DR de Team Wolf. Eu já contei esse relato pra vocês, né? Que foi a minha primeira vez na DR. Pra quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas tem lá. Depois disso foi ficando mais fácil. Porque depois disso eu senti que era uma coisa natural, sabe? Que tinha acontecido naturalmente. Então, eu acho que o que ajudou eu a shiftar pela primeira vez foi tirar o shift do pedestal. Porque antigamente eu me colocava muito pra baixo. Muito pra baixo. Tinha muito de, nossa, tá todo mundo conseguindo, mas eu não tô conseguindo. Tá todo mundo postando relato, mas eu não tô postando relato porque eu não consegui ir. Cada pessoa leva seu tempo. Eu levei um ano, você pode levar um mês. Você pode shiftar de primeira, ou você pode shiftar daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas o que eu sinto que realmente me ajudou a shiftar foi tirar o shift do pedestal e ver que é uma coisa natural e que todo mundo vai levar o seu próprio tempo. Depois que eu fui pra DR uma vez, aí eu comecei a ir pra DR, comecei a tentar ir mais vezes. E aí de vez em quando eu ia, de vez em quando eu não ia. E aí teve uma época que eu comecei a pegar o jeito, digamos assim. E aí eu comecei a ir todos os dias pra DR. Todo dia. E aí eu acabava vivendo mais na minha DR do que aqui na minha CR. Isso acabou me afetando mentalmente, porque tinha muita coisa acontecendo na minha DR que de vez em quando eu trazia pra cá. E isso acontece, tá tudo bem. Teve o que aconteceu no início do ano, né? Que eu fiquei 5 meses sem shiftar. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, de quando me deu um bloqueio, digamos assim. E aí eu fiquei 5 meses sem shiftar. E hoje em dia, eu não shifto quando eu quero, mas eu shifto pelo menos uma vez na semana.
entendeu? Quando eu paro e penso, nossa, talvez hoje seja o dia de eu shiftar. E aí eu vou lá, tento fazer o método. Se não der certo, tá tudo bem. No outro dia eu tento de novo. Consigo. E eu vou pra minha DR. A jornada de shifting, ela é muito individual, mas ao mesmo tempo ela é semelhante. Pode ter coisas que eu fale pra você. Tem muita gente que sempre fala, ai Felipe, quando eu tô em live no TikTok, né? Felipe, me dá dica, indica um método pra mim. O que eu faço nisso? O que eu faço naquilo? Às vezes, o que eu te indique não funcione pra você, mas às vezes funcione pra outra pessoa. Às vezes o que funciona pra você não funciona pra outra pessoa. Porque nós somos pessoas diferentes. Porque acima de qualquer coisa, o importante é você estar se sentindo confortável. Talvez você não se sente confortável fazendo script, então não faça um script para sua ideia, você pode ir sem. Talvez você se sinta confortável fazendo um método. A outra pessoa não se sente confortável fazendo um método e tá tudo bem, sabe? Cada pessoa, cada pessoa é diferente da outra. E eu acho que o importante é você estar se sentindo bem consigo mesmo. É você estar se colocando em primeiro lugar. É você estar se cuidando, entendeu? Seja mentalmente, fisicamente. É uma realidade igual essa. Do mesmo jeito que aqui acontece coisas ruins e coisas boas, lá também acontece coisas ruins e coisas boas. O que eu quero dizer pra vocês é que eu espero que vocês tenham uma boa sorte na jornada de shift de vocês. Espero que vocês aproveitem, vocês agora que estão entrando na comunidade. Tentem pesquisar o máximo que vocês conseguir. A minha dica principal sempre é estudem o máximo que vocês conseguir a comunidade. Estuda subliminal, estuda método. Não tenta, tipo, ir pra DR de primeira. Tipo, ai, nossa, descobri hoje o shift. Aí eu vou lá e tento ir de primeira. Não, tipo, fica calmo, leva o teu tempo, sabe? E aí, quando você achar um método legal, você tenta testar ele. Faça seus scripts do jeito que você quiser. Um script não precisa ser extremamente grande, extremamente detalhado pra você conseguir ir pra sua DR. Script pode ser feito mentalmente, script pode ser feito fisicamente à mão, script pode ser feito digitalmente. Você nem precisa hoje em dia mais de ir de script pra pessoa DR. Tente ir pra uma DR que você gosta, que você já tem uma conexão, seja da sua série favorita, do seu livro favorito, entendeu? Eu sinto muita falta na comunidade de quando tinha bastante relato, sabe? Eu acho que ajudava mais as pessoas a acreditar aí mais para suas DRs. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. O vídeo ficou maior do que eu pensava. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Lembrando que de segunda a sexta tem vídeo curto lá no TikTok. Dia de sábado eu abro live e domingo tem vídeo aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até semana que vem.